Bem-vindos ao canal ABC de Matemática, sou o professor David e agora vamos trabalhar nosso resumo da aula do dia 21 e dia 20 também, da página 244, sobre circunferência. E aqui vimos o que é circunferência, vimos o que é círculo também, mas eu vou fazer o resumo do que é mais importante, né? Vou pular aqui conta uma história sobre a descoberta da circunferência, que possui várias características. Bom, essa parte eu vou pular, que é uma parte bem histórica. Eu vou logo direto ao ponto, que é circunferência, que é a linha fechada plana cujos pontos estão à mesma distância de um ponto O. Esse ponto O é o centro da circunferência. Vou dar aqui o resumo para vocês sobre uma ideia. Vamos supor que eu tenho um círculo onde eu tenho vários pontos aqui. Só que eles são infinitos pontos. Como eles são infinitos pontos, eu tenho aqui um círculo, né? E esse círculo forma para a gente uma circunferência, onde no meio eu tenho o centro desse círculo. E este centro eu vou chamar de ponto O. Correto? Você pode chamar de qualquer ponto aí. Você pode chamar de ponto A, ponto Z, ponto N, ponto W, não importa. O importa é que eu tenho que dar um nome para esse ponto. E esse ponto, como ele está no meio da circunferência, ele é o nosso centro. Então, tudo que é ligado deste ponto do meio à sua extremidade se chama raio, tá bom? E aqui, essa extremidade é a distância, esse raio, na verdade, é a distância do centro deste ponto à sua extremidade. Mas vamos ver mais a fundo aqui este desenho aqui, ó. Temos aqui o raio, né? Tem aqui, ó, o raio, que é esse ponto Q até o ponto O, que é o ponto central. Temos também do ponto P ao ponto O, que é outro ponto central, do ponto R ao ponto O. Tá bom? Por que o ponto O? O ponto O é o centro. E este raio, ele tem uma distância. Essa distância eu posso determinar calculando, usando fórmulas. A gente vai já aprender essa fórmula também, relembrar que fórmula seria essa. No entanto, se eu estou falando dessa circunferência aqui em específico, tá? Se eu estou falando desta circunferência, o que é que nós vamos ter? Se este raio, um exemplo aqui, for 5 centímetros, então este raio também vai ser 5 centímetros. Este raio também vai ser 5 centímetros. Por quê? Porque a distância de um raio é a mesma para todos os raios da mesma circunferência. Tá legal? Se eu tiver uma outra circunferência aqui do lado, digamos que eu tenho aqui uma outra circunferência. E essa circunferência, ela tem a distância aqui, o raio, no caso, né, do ponto, vou chamar esse cara aqui de ponto A. A sua extremidade, que fica o outro ponto, digamos que seja o ponto B, se este raio aqui, ó, ele for, um exemplo, 3 centímetros, então todos os outros raios aqui desta circunferência serão 3 centímetros também. Tá certo? Porque é a mesma distância do centro para a sua extremidade. Lembra do raio da bicicleta? Pois é, o raio da roda da bicicleta, ele se inicia no cubo dela, né, até a jança da bicicleta. Ou seja, o nome raio vem daí, tá bom? Que é a distância do centro até a sua extremidade. Bom, agora vamos passando aqui nosso resumo. Temos aqui, ó, raio, já vimos o que é raio, temos a corda e temos o diâmetro. O que é o raio? Raio já vimos que de uma circunferência é o segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade num ponto qualquer da circunferência. Então, se eu tiver aqui no meu raio, tá? Eu tenho aqui o ponto, eu tenho vários pontos aqui na extremidade. Se todos esses pontos tiverem ligação com o centro, eu tenho aqui o raio da circunferência. Agora, se por um acaso eu tiver aqui também um outro ponto, pode ser dentro da circunferência aqui, desse ponto do centro até este aqui, ó, da nossa circunferência. Deixa eu fazer
essa reta melhor. Pera aí. Tá, agora sim. Se eu tiver aqui, digamos, o ponto O e um ponto B aqui dentro, eu não vou ter um raio aí, tá bom? Por quê? Porque apesar de estar se iniciando no centro, mas não chegou na extremidade, ainda falta aqui, ó, uma boa parte para chegar na extremidade. Então, não vou ter um raio aí dentro. Eu vou ter um ponto com um segmento qualquer. A mesma coisa se eu tirar aqui do centro da circunferência até um ponto passando da sua extremidade, eu também não vou ter um raio aqui, tá? Porque eu não estou até o ponto da circunferência, ou seja, da sua extremidade. Aqui nós temos vários exemplos, tá bom? Temos aqui a corda de uma circunferência, um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. E temos também o diâmetro dela, né? Temos o seu diâmetro. Bom, vou já explicar o que seria a corda e o diâmetro. A corda, eu vou colocar um exemplo aqui de corda. Digamos aqui, eu tenho o ponto A ao ponto B. Aqui eu tenho uma corda. Eu não estou sendo ligado ao centro da circunferência, mas eu estou sendo ligado a 2 pontos dentro da circunferência. Então, eu tenho uma corda. Do ponto A ao ponto C também é outra corda. Do ponto B ao ponto D também é outra corda. Agora, do ponto A atravessando o meio até o ponto D, eu tenho aí o nosso diâmetro. Vou até fazer com outra cor aqui, para não confundir. Tá? Eu tenho aqui o nosso diâmetro. Deixa eu colocar uma outra coisinha. Tá aqui, ó, o diâmetro, certo? Não seria exatamente uma corda, seria o nosso, deste ponto aqui até o ponto D, é o nosso diâmetro. Aí, ó, tá bom? E do ponto A até o ponto O, que é o centro, nós temos o nosso raio, tá? Nós temos nosso raio. E deste mesmo ponto O até o ponto D, também temos o raio também, que tem a mesma distância ou o mesmo valor em centímetros ou metros ou quilômetros. Isso aí já vai da grandeza que for estipulada na hora de fazer o exame, né? Fazer o exercício ou uma prova. Então temos aqui, ó, no próprio livro, do ponto A ao D, diâmetro, tá aqui, ó, tá? Do segmento AB, AC, BD e CD são as cordas, tá? E do segmento OD ou OA é o nosso raio. Então tá aqui já desenhado para a gente observar os seus determinados pontos. Então tá aqui, ó. Vamos fazer um lembrete aqui, ó. Circunferência é diferente de círculo, tá bom? E circunferência é igual a contorno, ou seja, aqui é um contorno, ó. Eu tenho um contorno, ou seja, é uma circunferência. Círculo é uma região plana. Também diz aqui que o círculo é uma região plana, tá bom? Então vamos fazer agora nosso primeiro exercício. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer esse exercício bem tranquilo. Então temos aqui, aqui fala sobre compasso, já estudamos sobre isso, mas vamos ver aqui nosso primeiro exercício. Temos aqui, ó, determine o raio da circunferência a seguir. Então temos aqui, ó, um diâmetro. O que é o diâmetro? O ponto mais distante de uma circunferência. O ponto mais distante aqui é do A a B. Então é o nosso ponto mais distante. Então nós temos aqui o diâmetro. O que é que ele pede para determinar? O nosso raio. O que seria o raio? O ponto A ao ponto, vou chamar aqui de ponto O, tá bom? Você pode colocar qualquer nome aí, mas eu vou chamar de ponto O. Então aqui eu tenho um raio. E aqui eu tenho um outro raio, do ponto O ao ponto B. Então vou colocar aqui embaixo também, ponto A, O, segmento AO é o nosso raio, e o segmento OB também é nosso outro raio. Se eu descubro o valor de um, descubro o valor de outro. Então, se o diâmetro, ele é 2 vezes, aqui, ó, é este raio mais este outro raio, tá? Então, significa que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio. Esse aqui é o nosso
nossa formulazinha. Então, se o diâmetro aqui é 28 centímetros, que é igual a 2 raios, esse 2 aqui está multiplicando o R. Então, agora eu vou pegar esse 2, que está multiplicando o R, vou passar para o outro lado, dividindo o 28. Está aqui, ó, dividindo o 28. 28 dividido para 2, eu vou ter o raio igual a 14 centímetros. Tá bom? Então, temos aí o raio valendo 14 centímetros. Temos raio desse lado aqui, que é 14, mais o outro raio, que também é 14 centímetros. Certo? Então, essa fórmula ela serve tanto para descobrir o diâmetro, quanto também o nosso raio. Vamos fazer mais uma aqui. Está aqui no próprio livro, tem essa solução, né? Para você ver aí em casa, no seu livrinho. Agora, vamos fazer esse outro exercício aqui, que é um pouquinho mais difícil, tá? Mas dá para fazer. Na figura abaixo, ON é igual, aqui é igual, tá? ON é igual a 18 centímetros. Repetindo, ON é igual a 18 centímetros. E MN, segmento MN, olha só, é importante ter esse traço aqui em cima que representa o segmento. Segmento MN é igual a 12 centímetros. Qual a medida do diâmetro da circunferência? Sabendo-se que o ponto O é o centro. Então, o ponto O, ele fala do ponto O, não do segmento ON, tá bom? O segmento ON, juntos ali, ele forma 18 centímetros. Mas o ponto O sozinho é o centro. Então, vamos ver aqui na figura. Vamos olhar aqui na figura. Aqui, vou colocar aqui na figura primeiro. Depois eu mostro a solução. Então, tá aqui, ó. Deste ponto, do ponto O, N é igual a 18 centímetros. Isso que ele fala. E o ponto O, M, aliás, o ponto O é o centro. Então, significa que o ponto OM é o raio. Também lhe deu o valor do ponto MN. Vamos ver? Só para lembrar. Tá aqui, ó. MN é 12 centímetros. Vamos voltar lá. 12 centímetros. MN é 12 centímetros. Então, qual seria o raio? Que seria o ponto OM, né? Que ele pergunta. Então, é simples. Se daqui para cá, desta parte aqui, ó, daqui para cá, né? Do O até o nosso N é 18. E do M, deste ponto M até o N é 12. Então, é só você pegar 18, colocar aqui embaixo. Só você pegar 18 menos 12, tá? Que você vai ter 6 centímetros. Então, o nosso raio, ele é 6 centímetros. Agora, vamos ver, deixa eu só fazer um 6 bonitinho aqui, que tá bem feinho, né? 6 centímetros, não melhorou muito não, mas tá bom. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O que é que ele pergunta? Qual a medida do diâmetro dessa circunferência? Olha só, ele quer saber o diâmetro. Descobrimos o raio, né? Descobrimos o raio, que o raio é 6. Então, a pergunta é sobre o diâmetro. O que é o diâmetro? É 2 vezes o raio. Então, é esse ponto até o outro lado. Tá bom? Ele não fala que ponto é esse. Mas se eu sei que o raio vale 6, então o diâmetro é 2 vezes o raio. É 2 vezes o raio. Então, o diâmetro aqui nada mais é do que 2 vezes 6. Deixa eu apagar aqui que saiu um. Tá, agora sim. 2 vezes 6, que vai ser, diâmetro é igual a 12 centímetros. Certo? Olha só, deu parecido aqui, isso aqui é coincidência, tá bom? Não vamos pensar que, se ele deu ponto M, N é 12, então a diâmetro... Não, não é isso. Deu coincidência, tá?
o diâmetro ser igual à medida mn. Então, para você descobrir o diâmetro, você tem que descobrir o raio. Que 2 vezes o raio vai dar o diâmetro. Certo? Quero deixar isso bem claro aqui. Bom, vamos ver se tem outro exercício aqui para a gente fazer também. Outra aplicação. Observe a figura e determine os segmentos que são raios. O que são raios aqui, nessa nossa figura aqui? Raio é do ponto O ao ponto A. Nós temos aqui um raio. E o ponto O ao ponto D também. Nós temos um outro raio. Então, aqui os raios é AO, segmento AO, e o segmento OD. Se você colocar o contrário, colocar, digamos aqui, OA e DO, não tem problema, tá bom? Então, o segmento AO e OD são os nossos raios aí, nessa circunferência. O que ele pergunta mais? Os segmentos que são cordas. Então, o único que são cordas aqui é o segmento EA. Ele é uma corda. EA. Então, você pode colocar como resposta segmento EA. Os segmentos que são diâmetros. Bom, sabemos que o diâmetro eu risquei errado aqui, deixa eu apagar de novo. Bom, tá aqui. Sabemos que o diâmetro é do ponto mais... Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir. É do ponto mais distante da circunferência, né? São 2 pontos mais distantes da circunferência. Ou seja, é o ponto D ao ponto A. É o ponto mais distante aqui da nossa circunferência. E esses 2 pontos, eles têm em comum que do ponto D ao ponto O, eu tenho raio, e o ponto O ao ponto A também eu tenho outro raio. E se o raio... aqui eu não tenho valor, tá bom? Não tenho valor. Não sei o valor do raio, não sei o valor do diâmetro. Mas ele pergunta quais são os segmentos que são diâmetro. Então, os segmentos que são diâmetro é o segmento DA. Só você colocar aqui, ó. Segmento DA. Pronto. É o diâmetro. Tá bom? Não vão colocar os segmentos que são diâmetros DO e OA, que os dois são raios. Aí sim, o segmento do D para o A é que é diâmetro, certo? Deixa eu ver mais uma aqui pra gente fechar nosso resumo. Observe a circunferência abaixo com atenção. Aí ele fala aqui, né? Perdão pela chuva que está caindo aí, que está dando interferência aqui no som, né? Mas vamos ver aqui, tá? Letra A. Considerando a medida do raio OA, que é 5 centímetros, qual é a medida do diâmetro DE? Ele quer saber a medida do diâmetro D até chegar no E. Deixa eu riscar aqui de novo. Ele estava dando a reta, né? Agora está dando todo tortinho. Pronto. Tá aí. Ele quer saber o diâmetro DE. Se o raio do O para o A é 5 centímetros, sabemos que também temos um raio do D para o O. E este raio sempre tem o mesmo valor do que os outros raios da mesma circunferência. Então, aqui também vai ser 5 centímetros. Deixa eu colocar aqui novamente. Vou colocar em vermelho, ficar a diferença aqui, né? 5 centímetros. E o segmento do O para o E também é raio 5 centímetros. Então, significa que o diâmetro do D para o E é 10 centímetros, tá? Então, vou colocar aqui a resposta. Diâmetro é igual a 10 centímetros. Só coloquei aqui no exemplo, aqui dentro da circunferência, só para ilustrar. Mas você não precisa fazer isso. É só pegar o raio, no caso o OA, né, que é o raio, só colocar dentro da fórmula 2 vezes 5, que vai dar o diâmetro igual a 10, no caso 10 centímetros. Você pode usar a fórmula. O que representa, letra B agora, o que representa o segmento BC?
ou seja, BC. Ó. Olha só, não está sendo ligado nem ao centro, em nada, né? Então, ele é considerado uma corda. A resposta aqui para nós, ele é uma corda, tá bom? E eles estão na extremidade da nossa circunferência. Então, pessoal, isso foi nosso resumo. Eu espero vocês que tenham entendido. É apenas um resumo. Na nossa aula presencial, vimos mais a fundo esse assunto, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima aula e estudem. Tchau, tchau.